Então, quando a gente falava de que a tradição oral se tornou uma tradição escrita e foi escrita por pessoas que tinham talento artístico e ela criou uma estrutura artística em torno de uma história, a gente vai ter que recordar que, ao fazer isso, o artista ele tem toda a sua liberdade artística de fazer as histórias serem contadas do seu jeito. Então a gente vai ver, por exemplo, a história da criação do mundo em 7 dias. Ele escolheu um jeito de contar que Deus criou tudo de uma certa forma. O que a gente pode tentar deduzir é, pelo gênero, pelo modo como ele conta, a gente tentar localizar que grupo social a pessoa que conta uma história desta forma deve pertencer. No caso da criação é bem interessante porque a gente tem 2 formas de contar. A gente tem a criação contada em 7 dias, mas logo em seguida conta-se de novo a criação. Na primeira vez, o homem e mulher são criados de uma só vez. A imagem de Deus os criou. Mas depois começa a contar de novo e diz que Adão foi criado, formado do barro, Deus sopra as suas narinas, e depois esse mesmo Adão começa a dar nome às coisas, não encontra ninguém que seja semelhante a ele, Deus faz ele sair um sono sobre ele, do lado dele faz sair a outra parte que lhe faltava. Não é da costela, a costela é as nossas traduções latinas que fizeram isso, mas o que o texto hebraico fala, tirou do lado de Adão. É como se pegasse a metade de Adão, partisse no meio, e de uma metade de Adão fez a mulher, e da outra metade deixou ele homem. Tanto que o termo hebraico significa humano. Deus pegou o humano, partiu no meio, e do humano fez homem e mulher. A expressão em hebraico homem e mulher aparece simplesmente apenas depois que Deus parte ao meio o humano, e o nome que está lá não é homem, é humano. Só depois é que o humano se torna homem. Esse humano se diz Adam ou Adamá, que é a mesma palavra para solo, em Israel, barro, e depois começa a chamar de Ish e Ishá, que aí sim é macho e fêmea, homem e mulher. Então é nesse momento que a gente vê que quem criou as 2 histórias poderia ter escolhido uma. Por que ele não escolheu uma e jogou fora a outra? Essa aqui é palavra de Deus, a outra foi alguém que inventou. Né? Não tem essa noção, porque o texto não nasce assim. Ele não nasce como alguém que baixou a cabeça, vou receber uma inspiração. O Espírito de Deus baixou aqui, agora botei a caneta para funcionar. Não, ele é um homem como nós somos aqui, refletindo sobre a vida, é um sábio que pensa o mundo, que escuta a natureza, escuta aquilo que ele se sente motivado a refletir sobre a história da vida, e aquelas histórias que vão sendo contadas vão ganhando um peso espiritual, vão conectando essas pessoas com a sua própria vida. Quando a gente compara essas 2, como você falou, de espelho, né? A gente compara uma história com a outra, tem algumas características dessas 2 histórias que podem nos ajudar a entender quem seriam os autores de cada um. Eu vou dar umas dicas para ver se vocês me ajudam a descobrir quem teria sido os escritores de uma história e de outra. Olha, veja como a primeira história fala do mundo sendo criado com uma certa ordem, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Os animais e as plantas são criados todos na mesma sequência, 3 tipos de animais, 3 tipos de plantas, primeiro os aquáticos, depois os aéreos, depois os terrestres, coloca uma ordem e parece uma sinfonia. Uma sinfonia que a gente poderia, no âmbito litúrgico, se a gente vai numa missa no Mosteiro de São Bento, qual é a primeira coisa que a gente nota nesse Mosteiro de São Bento? Uma liturgia toda quadrada, né? É o canto, mas a própria liturgia, né? Eles que entram em uma certa ordem, todos fazem a reverência no mesmo tempo, todos sabem o lugar onde vão ficar, tem uma coisa que sucede uma depois da outra, nada improvisado, tudo tem é bem ritmo, né? Tem um ritmo próprio. Hein? Tem um ritmo próprio para acontecer. Tem ritmo. Isso é tipo de um ambiente do culto. É o templo que produz esse tipo de ritual, de teatro, né? O teatro do rito, o teatro litúrgico, ele é bem modulado, ele é cadenciado. Quando a gente lê esse texto da criação, essa cadência é o que a gente percebe de imediato. Daí a gente diz, quem escreveu esse texto só pode ser quem? Sacerdote. Então ali temos uma tradição sacerdotal. E talvez não à toa esse texto aparece primeiro. Se os sacerdotes foram os últimos a traduzirem, ou melhor, escreverem, e essa escritura é feita em um rolo, não é como uma página, né? Que a página é fácil, o livro em páginas, eu coloco qualquer coisa no meio. Mas quando uma coisa é escrita em um rolo, qual é a forma de fazer aumentar esse livro? É escrever antes e depois, como uma cebola. O livro vai aumentando como uma cebola, até que depois ele está pronto. Então o início e o fim acaba sendo aquilo que funciona como introdução e como conclusão, uma espécie de fechadura para o texto. Por isso que eu dizia, o modo como era escrito dificultava às vezes uma nova escritura, porque senão eu teria que
de novo, inventar alguma coisa a mais. Não dá para acrescentar mais nada depois que alguém começa dizendo, no princípio, Deus criou. Se alguém começa assim, no princípio Deus criou, por que você vai botar antes do princípio? Você não tem mais nada. Então, ele fecha o livro ao fazer isso. Da mesma forma no final. Então, quando a gente lê esses dois textos, a gente tem que notar, a primeira coisa é a beleza literária desse texto. No caso do primeiro, essa cadência típica de uma redação sacerdotal. Um grupo de sacerdotes estava preocupado com demarcar o quê? Os tempos litúrgicos, fez sol o primeiro dia, e aí ele define a lua e os astros, como é que a lua e os astros vão funcionar. É ali que ele define que no sétimo dia a gente tem que descansar porque Deus descansou. Então os sacerdotes definem através da criação dos astros aquilo que vai ser o calendário litúrgico de Israel, as suas festas, tudo aquilo era necessário que fosse estabelecido. Então a Bíblia já começa com esse forte interesse em uma prática litúrgica, né, que fundamenta a vida da comunidade. E a gente só pode entender isso em que momento? Em que momento da história de Israel dá para pensar uma estrutura litúrgica como essa? Senão em um período em que houvesse templo. Sem um templo, não dá para ter liturgia. Não dá para ter sacerdote sem templo. Então não dá para que aqueles textos tenham sido escritos por Moisés. Moisés viveu no deserto. Moisés não poderia ter escrito algo assim. Então somente uma geração muito posterior na história de Israel, muito posterior, quando existia não somente um templo, mas um grupo sacerdotal considerável, é que se poderia escrever aqueles textos. Então a gente vai comparar com o texto seguinte, a gente vai ver que esse homem é nascido do barro, é modelado. Esse homem nascido do barro depois cai uma costela. Parece o quê? Parece vocês catequistas, quando vão contar uma história, recorta um monte de papelzinho, faz os bonequinhos, contam as historinhas, né, enche de flores para poder as crianças se atraírem. É um homem assim, que ele está querendo conquistar a atração. Ele é um literato, ele é um artista, esses aí. A esse daí, hoje, a gente não sabe bem quem é. A crítica histórica não conseguiu nunca identificar quem é esse personagem. Mas se conseguiu era identificar características desse personagem e vendo, quer dizer, o personagem que eu falo é esse autor, né, esse narrador, quem deu origem a esse texto. E a tradição dos estudos bíblicos chamou esse autor aí de javista, que poderia ter sido uma escola, poderia ter sido um grupo de pessoas, de escribas. A gente sabe apenas que são escribas, pessoas com talento. Algumas semelhanças que a gente encontra com a literatura do Antigo Oriente faz imaginar que eram pessoas cultas, que tinham conhecimento também da cultura oriental, porque essa forma de dizer que o homem foi modelado do barro, ela já acontece em outras culturas. A Mesopotâmia e o Egito, quando contam a história da criação do mundo, conta também assim, conta de um homem modelado do barro, que Deus também sopra, com algumas diferenças. Nas culturas antigas, os homens foram criados para servir aos deuses, porque os deuses não queriam trabalhar, então Deus criou os homens para que eles trabalhassem para os deuses. E assim os homens tinham que trabalhar para oferecer sacrifícios, oferecer os alimentos, e o culto era a maneira de alimentar os deuses. Até hoje tem gente que alimenta os deuses aí, né? 7 de setembro que o diga. Mas 7 não, no mês de setembro todo que o diga. 27, né? Até hoje tem gente que ainda alimenta os deuses, porque eles precisam ser alimentados. E essa era a mentalidade. Porém, quando a Bíblia transcreve ou traz esses elementos da cultura para escrever o seu texto, ela desfaz a mentalidade que seria típica dessas culturas e as insere na mentalidade hebraica, onde Deus é um só. E essa mentalidade hebraica, Deus é um só surge lá atrás, quando eu falei nesse momento traumático que foi o exílio. Vocês podem se perguntar, mas antes Israel não sabia que Deus era um só? Talvez não. O que existia é não deverás adorar outros deuses. Não significa que os outros deuses não existam. Pelo contrário, se você não deve adorar outros deuses, é porque você os reconhece como Deus. Você só deve adorar um, que é Israel, que é Javé. Isso é o que a gente chamaria de monolatria. O monoteísmo, que diz não há outros deuses, só surge já no século VI, que é quando o povo vai para o exílio. E aí, acho que eu vou deixar esse pedaço da história para o próximo encontro, para a gente não passar. Vamos ficar nesse pedaço anterior, porque as histórias bíblicas que são contadas, colocadas por escritos em seguida, elas não têm como serem geradas no exílio. As histórias são geradas antes, quando o povo viveu aquelas situações. O que a gente não pode o que a gente não tem meios de confirmar historicamente, arqueologicamente,
os nomes daqueles personagens, os detalhes que são ali contados, isso não. Mas isso também não é de surpreender se a gente pensa que uma tradição oral não é uma tradição como a nossa, documentária, né, que guarda documentos das coisas. O objetivo era transmitir uma experiência religiosa, uma experiência de convivência com aquele que nos libertou. E a gente vai tentar entender que essa moldura que forma, que o exílio deu à Bíblia inteira, ela vai gerar o seguinte ponto. Eu acho que aqui é o centro do que eu queria dizer para vocês hoje. Isso é o mais importante de tudo que eu queria dizer. E talvez eu trabalhei até aqui para chegar ali. Então, veja o que eu quero mostrar. Que quando eu escrevo, em um momento traumático, como aquele do exílio, histórias que já eram contadas pelo povo, histórias que não tinham sido escritas completamente, que existiam fragmentos, que existiam pedaços de livros, e eu, ao reescrever essa história, faço uma nova redação desses livros, mas não tão distante daquilo que já era conhecido, porque senão não seria aceito pela comunidade. Quem escreve não pode escrever uma nova história, senão a própria comunidade a quem ele vai anunciar não vai se reconhecer nela. Esse povo tem que se reconhecer entre as histórias que são contadas pelos seus pais, oralmente, e a história que é contada agora por escrito. Tem que haver uma identificação espiritual, senão não há como esse texto se sustentar. Ele seria descartado pela própria comunidade que o recebe. Então esse texto tem um fundo histórico. Mas quando ele conta a partir dessa experiência. Com isso, as histórias que estavam presentes na memória do povo, muito antigas, elas não têm como serem contadas com a perspectiva de um homem que um homem moderno teria. Vou tentar me aproximar ao máximo possível da mentalidade da época. E ainda que ele tentasse fazer isso, o historiador do século XX, ao contar as histórias de Napoleão, ainda que seja uma história muito mais perto do tempo dele, inevitavelmente ele vai sofrer a influência do seu próprio tempo. Ele, como ser humano, não tem como fugir disso. Ele não tem como contar uma história do passado sem se destacando do seu presente. Daí, um presente traumático, como foi aquele do exílio, influenciou o modo como as histórias do passado foram contadas. Influenciou de tal modo que a gente pode encontrar traços disso. De que maneira? O povo estava no exílio. Exilados reconheceram que Deus, nas suas promessas feitas do passado a Abraão, a Davi, nunca havia sido infiel. E que Deus, aquele em quem eles confiaram, não tinha abandonado aquele povo. Porque, segundo os profetas, foi o pecado nosso que nos fez nos afastamos das suas promessas. Mas Deus é misericordioso e bom. Ele há de nos fazer voltar para a terra que um dia Ele havia nos dado. E é ali que nós poderemos, então, de novo, renovar a nossa decisão de caminhar junto com aquele Deus libertador. Estou traduzindo em poucas palavras aquilo que a gente vai projetar no passado. Assim como Deus nos libertou da escravidão no Egito e nos fez atravessar pelo deserto e entrar numa terra onde corre leite e mel, nós também podemos hoje esperar que Deus vá nos trazer de volta da Babilônia para Israel. E aí aquela história que está espelhado, o espelho mais profundo do texto não é aquele que está no próprio texto, em que a gente vê duas histórias parecidas, mas é aquele que está implícito no texto, que é a situação socioeconômica vivida pelo povo no momento em que o texto é escrito, está indiretamente refletida na maneira como o texto apresenta-se a nós hoje. Eu disse que isso é o mais importante para dizer para vocês hoje, porque isso é uma chave de leitura fundamental para que a gente possa compreender certas situações que o texto nos apresenta. Vamos voltar à questão da criação. Na criação a gente vai ver lá o autor descrevendo o jardim do Éden como existiam quatro rios que atravessavam o Éden, cada um em uma direção, nos 4 pontos do planeta. Esses 2 rios que são nomeados ali, 2 deles são justamente os 2 rios da Mesopotâmia, o Tigre e Eufrates. Como poderia esse povo escrever a história do Tigre e Eufrates sem nunca ter estado lá? Como essa história teria surgido de um Deus sendo modelado da terra, sem que esse povo nunca tivesse tido contato com a literatura mesopotâmica, que conta a história dos deuses mesopotâmicos sendo gerados assim, modelados do barro. A história da criação surge em função da experiência vivida na Mesopotâmia, no exílio. Ali, aquele texto ganha toda a sua espessura. A gente pode entender a profundidade desse texto, porque ali você descobre que, enquanto na Mesopotâmia e nas culturas vizinhas a Israel, o sol, a lua, as estrelas, os astros em geral, eram deuses. Os fenômenos da natureza também eram associados a Deus, o Deus da lua, o Deus sol. E ali, de repente, a gente vê que esses astros são, na verdade, criaturas. Não são nada mais do que criaturas divinas, ou criaturas saídas das mãos de Deus, porque só há um Deus criador de todas as coisas. Então, todos aqueles deuses das outras religiões são, na verdade, criaturas
que não têm nenhum poder, porque elas são apenas filhas das mãos de Deus. Deus as modelou como nos modelou. Isso tem um poder transformador que a gente tem os efeitos dele até os dias de hoje. Se vocês pensarem que no Oriente, a divinização da natureza, essa relação com o meio ambiente que o Oriente tem, que hoje a gente, quem sabe, tem um certo apreço, porque afinal a gente está vendo o quanto o meio ambiente é importante para a nossa sobrevivência. Mas imaginemos que do ponto de vista religioso, quem assistiu aquele filme 7 anos do Tibete vai recordar disso que eu estou falando. 7 anos do Tibete tem aquele momento que eles querem cavar a terra para fazer um cinema, né? E cada vez que encontram uma minhoquinha, eles começam a reverenciar a minhoquinha, porque pode ser um parente deles, que quando morre pode se tornar um animal. Eles se reencarnam nos animais. Então a natureza tem uma relação com o divino muito intrínseca. Com o relato da criação, o que aconteceu? A natureza foi dessacralizada. Crescei, multiplicai e dominai sobre os homens, sobre os animais. Essa dominação sobre os animais deu ao homem uma autoridade sobre a natureza que os orientais não possuíam, porque a natureza saiu das mãos de Deus. Deus está presente nela. Esse tal panteísmo, né, que volta de vez em quando, é fruto dessa concepção de uma natureza deificada. Mas quando o relato judaico desmistifica isso, dessacraliza o mundo passa a ser um mundo pesquisável. Eu posso investigar o mundo porque ele é algo que revela Deus. Os livros da sabedoria vão fazer isso. Os livros da sabedoria vão dizer que Deus criou tudo com peso, ordem e medida. Aí se eu perguntar a vocês, peso, ordem e medida são características de qual ciência do nosso mundo atual, se não a matemática e a física? Toda a matemática e a física é baseada nisso. É tentar tudo aquilo que não pode ser pesado, medido, experimentado, simplesmente não existe para a ciência moderna. Tudo que eu não posso experimentar e tocar não existe. Mas se eu digo que tudo isso na sabedoria bíblica é colocado por Deus e manifesta a inteligência divina, quanto mais eu sou capaz de perscrutar o mundo, investigar o mundo, mais eu me aproximo desse mistério. Então, a busca do conhecimento científico acaba se tornando uma busca do próprio Deus. Não à toa a gente vai encontrar os primeiros cientistas dos mosteiros. Não à toa as cúpulas das catedrais foram as primeiras universidades, os primeiros observatórios astronômicos. As primeiras universidades nascem em torno das basílicas. Depois tem os outros problemas, quando essa ciência entra em choque com uma concepção da Bíblia como livro científico, como livro que fala a verdade. Aí foi outro tipo de problema, né? Entrou em choque a verdade bíblica, com o conceito de verdade bíblica, com aquilo que a ciência vai descobrindo. Mas isso é um choque de mentalidade, não é um choque que tem a ver com o próprio conceito de universo, de natureza, que a própria Bíblia já trazia e autorizava e até, digamos, incentivava a busca do seu conhecimento para conhecer Deus. Então a gente vai ter, agora eu avancei bastante, fui muito longe nessa história, somente porque eu achei que linkava com o aspecto da dessacralização do mundo. Mas se a gente voltar para essa dimensão que eu estava falando, né, da concepção do livro, da Bíblia enquanto livro sagrado, a gente vai ter que perceber que se historicamente eu entendo esse mundo da vida do povo de Israel, eu vou abrir a minha compreensão de muitas outras passagens. E se eu compreender este livro tem um valor artístico, que eu posso lê-lo como literatura, e investigar desse ponto de vista o que esse autor está fazendo aqui quando ele me conta essa história, eu paro, por exemplo, de ter perguntas do tipo: afinal, isso aqui é verdade? Foi assim mesmo que aconteceu? Será que é assim mesmo que eu tenho que ler esse texto? Eu paro de ter esse tipo de inquietação, porque a minha primeira abordagem com esse texto é literária. A minha primeira abordagem com esse texto não é de uma perspectiva histórica típica da historiografia moderna, mas é a perspectiva histórica de quem entende que quem está escrevendo do seu ponto de vista uma história que pertence ao seu povo. E da mesma forma como ele fez isso, eu hoje, cada um de vocês hoje, pode fazer a mesma coisa. Se alguém leu a história do seu passado e reescreveu no seu tempo, tentando dar uma resposta para o seu momento histórico, cada um de vocês que está aqui e lê a Bíblia deveria fazer a mesma coisa. Eu leio a Bíblia como uma história do passado, da minha fé, mas eu tenho meus pés no meu dia a dia, no meu momento agora. Da mesma forma como esse texto inspirou, encheu de esperança aqueles que estavam no exílio, se sentindo abandonados por Deus, porque haviam sido levados como escravos para um outro país, onde eles não podiam mais prestar cultos. Que minha língua se colhe ao céu da boca, Jerusalém, se de ti eu me esquecesse. É um dos cantos mais bonitos, que mostra essa saudade do povo e a reverência que eles tinham pelas suas tradições. E que naquele momento de dor, eles se perguntavam: afinal, Deus nos abandonou, por que Deus agora se calou? Os profetas nos falaram até agora, e no exílio não tem mais profeta, tem um grande silêncio. O grande silêncio de Deus que aparece nesse período
é um grande desafio para os teólogos. E a gente poderia dizer, será que a Shoah, que aconteceu com Israel, não é também um outro momento da história em que se percebe um grande silêncio de Deus diante do sofrimento? E quando a gente vê uma pandemia como essa, né, será que não há também essa sensação de um grande silêncio? O que é que o silêncio de Deus convida a gente quando ele acontece? Na história do povo de Israel, o grande silêncio os convidou a voltar-se para o seu passado, a refazer o caminho da sua experiência com este Deus. Estão me ouvindo? Ah, tá. Refazer o caminho da experiência com Deus. Guilherme está falando comigo, eu estou dizendo, estou escutando. Tá. Eu pensei, assim, eu achei que a meu microfone tivesse, comecei a olhar o meu microfone aqui. E a gente faz o mesmo caminho, o mesmo movimento que a gente é capaz de fazer, o mesmo movimento que quem escreveu a Bíblia fez, se a gente compreende como ela chegou a ser escrita. Esse, em grosso modo, é o modo como a gente pode, digamos assim, dar conta da formação desse livro do ponto de vista do Antigo Testamento. Se a gente se perguntar, mas e o Novo? O Novo tem uma outra história, e que é mais simples de um certo ponto de vista, porque o Novo está muito perto dos eventos que ele narra. O Novo está muito perto do evento dos apóstolos. Mas a necessidade de colocar por escrito não deixa de ser também causada por um motivo. As perseguições aos cristãos e a morte dos primeiros discípulos e apóstolos é que provoca a escritura. Tanto que a gente vai ter os evangelhos sendo escritos, os primeiros, em torno do ano 70. Quer dizer, Jesus morreu em torno do ano 37, quase 40 anos depois é que a gente pode ter um evangelho. Por que esperar tanto tempo? Por que logo em seguida Jesus morreu, vamos escrever? É que a gente não está numa cultura literária, né? Está na cultura de um povo analfabeto, que é o povo judeu, e de um povo que tem uma elite que sabe ler. Não é à toa que São Paulo deita e rola, porque afinal ele era um dos poucos entre os discípulos que tinham algum tipo de formação acadêmica para a época, né? Ele foi formado na escola de Gamaliel. O único acadêmico dentro do grupo dos primeiros discípulos é ele. Depois sim surgem outros. Mas a gente vai ver como os evangelhos, quando vão se formando, ele também corresponde a essa mesma lógica, já que cada evangelho, sendo 4, cada um vai falar da vida de Jesus de um certo ponto de vista, de um lugar específico, né? Não assim, sem levar em conta a situação concreta daquela comunidade. Olha só, são 15h23. A seara do Evangelho não é difícil em relação à antiga, para que eu possa precisar de mais tempo do que 5 a 10 minutos, se for nem 10, eu acho. Porque o Evangelho tem um aspecto que é bem próximo, né? Assim como eu falei que o Antigo Testamento é escrito sobre o momento histórico do exílio e tudo aquilo que entra em xeque, em crise, todas as convicções que esse povo possuía, de que Deus nos protegeu, Deus nos deu essa terra, Deus nos deu Jerusalém, Deus nos deu inclusive um rei, Deus vai nos proteger, nada vai nos alcançar, por isso vamos deitar e rolar, porque nada vai... Né? Isso aí caiu por terra com o exílio, até a esperança das promessas. Então, se tudo isso entrou em xeque, e era essa história para dar um sentido para tudo isso, no caso do Novo Testamento, não é tanto um momento de crise interna, como foi para Israel, mas foi uma crise externa. A gente tem, como eu falava, a morte dos discípulos e a perseguição, e a gente pode perder tudo que a gente tem. Mas também tem um outro aspecto que não é de crise, que é a chegada de uma nova geração que não conheceu Jesus. A chegada da nova geração faz perguntas, ela quer conhecer aquilo que aconteceu. Então, a necessidade de expansão. A expansão do Evangelho, a expansão da pregação, faz com que seja necessário que os apóstolos não fiquem confinados em um só lugar. Então, a missão levou à escritura dos textos. Os primeiros textos a serem escritos do Novo Testamento foram as cartas de Paulo. Algumas se perdeu, como a carta a Laodiceia, outras estranhamente se conservaram, como a carta a Filemão. Por que a carta de Filemão se conservou? É um grande mistério. E por que a de Laodiceia, que é tão confinados em um só lugar? Então, a missão levou à escritura dos textos. Os primeiros textos a serem escritos do Novo Testamento foram as cartas de Paulo. Algumas se perdeu, como a carta a Laodiceia, outras estranhamente se conservaram, como a carta a Filemão. Por que a carta de Filemão se conservou? É um grande mistério. E por que a de Laodiceia, que é tão falada por Paulo, que parece ter sido uma carta interessante, não sobrou nada dela. Ninguém sabe onde foi parar essa carta a Laodiceia. E no caso dos evangelhos, a gente também poderia se perguntar por que João é tão diferente dos outros 3? Por que João resolveu contar uma história completamente diferente? E a resposta é justamente nisso. Justamente porque já tinha histórias muito parecidas. Ele não queria contar uma quarta história parecida. Ele quis contar de uma outra perspectiva.
Seria a perspectiva da sua comunidade, um Jesus que se espiritualizou, um Jesus que faz longos discursos, um Jesus que tem uma leitura da sua própria história que os sinóticos não têm. Jesus já se apresenta em João como aquele que é. Eu sou o tal, eu sou Deus, né? Eu sou o que sou. E João já começa dizendo não somente que Jesus é o tal, mas que Jesus era o tal antes de o mundo ser criado. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Nada foi feito sem ele, e com ele tudo foi criado. João já vai, assim, recuperar muitas tradições judaicas a respeito do Messias e vai incorporá-las no seu evangelho. Tanto que vocês vão ver que João não conta a história, por exemplo, do nascimento de Jesus. Não tem uma só linha sobre como Jesus nasceu em João e Marcos. Quando Jesus aparece, já está grande, né? E algumas histórias de João são invertidas. Enquanto nos sinóticos, Jesus indo a Jerusalém pela última vez, depois de já próximo da sua morte, ele entra no templo, chicoteia todo mundo, bota todo mundo para fora, e a gente tem a sensação de que tenha sido aquilo o que causou a gota d'água para que os judeus tenham levado ele à morte. Aí você vai, pega o Evangelho de João, essa história de Jesus aparece logo no capítulo 3. É o início da vida pública de Jesus. Em João, Jesus foi a Jerusalém 3 vezes. E aí daí a gente dizer que Jesus viveu 3 anos a vida pública dele. Mas dos sinóticos, Jesus só vai a Jerusalém uma vez. A primeira vez que vai, morre. Não tem outra vez. Em João, Jesus ressuscita só na infância, e assim vai. Hein? Na infância ele vai uma vez, né? E depois para morrer. Ah, você fala de Lucas, que ele vai ser... Mas ali se ele nasceu em Belém, né? Belém, na verdade... Não, aos 12 anos. Ah, sim, quando ele vai aos 12 anos, com os... Ah, mas aí sim, você fala quando ele era criança, é verdade. Não, eu falava dos 3 anos da vida pública de Jesus, né? A gente só tem a vida pública de Jesus em 3 anos em João. Mas tem outras diferenças grandes em João. Quando a gente conta, por exemplo, os dias da morte de Jesus, Jesus em João morre na sexta-feira. Mas na cronologia dos outros sinóticos, a gente não tem certeza se foi numa quarta, numa quinta. Não tem-se muito clareza ali. E para não falar da ressurreição e da ascensão, em Lucas, Jesus ainda viveu entre os discípulos por 40 dias, depois ascendeu ao céu. Em João... Não, eu só estava dizendo a Braga que eu não permito a gravação, não, padre. Porque a carta de Filemão se conservou, é um grande mistério. E por que a de Laodiceia, que é tão falada por Paulo, que parece ter sido uma carta interessante, não sobrou nada dela. Ninguém sabe onde foi parar essa carta a Laodiceia. E no caso dos evangelhos, a gente também poderia se perguntar por que João é tão diferente dos outros 3? Por que João resolveu contar uma história completamente diferente? E a resposta está justamente nisso. Justamente porque já tinha histórias muito parecidas. Ele não queria contar uma quarta história parecida. Ele quis contar de uma outra perspectiva. Seria a perspectiva da sua comunidade, um Jesus que se espiritualizou, um Jesus que faz longos discursos, um Jesus que tem uma leitura da sua própria história que os sinóticos não têm. Jesus já se apresenta em João como aquele que é. Eu sou o tal, eu sou Deus, né? Eu sou o que sou. E João já começa dizendo não somente que Jesus é o tal, mas que Jesus era o tal antes de o mundo ser criado. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Nada foi feito sem ele, e com ele tudo foi criado. João já vai, assim, recuperar muitas tradições judaicas a respeito do Messias e vai incorporá-las no seu evangelho. Tanto que vocês vão ver que João não conta a história, por exemplo, do nascimento de Jesus. Não tem uma só linha sobre como Jesus nasceu em João e Marcos. Quando Jesus aparece, já está grande, né? E algumas histórias de João são invertidas. Enquanto nos sinóticos, Jesus indo a Jerusalém pela última vez, depois de já próximo da sua morte, ele entra no templo, chicoteia todo mundo, bota todo mundo para fora, e a gente tem a sensação de que tenha sido aquilo o que causou a gota d'água para que os judeus tenham levado ele à morte. Aí você vai, pega o Evangelho de João, essa história de Jesus aparece logo no capítulo 3. É o início da vida pública de Jesus. Em João, Jesus foi a Jerusalém 3 vezes. E aí daí a gente dizer que Jesus viveu 3 anos a vida pública dele. Mas dos sinóticos, Jesus só vai a Jerusalém uma vez. A primeira vez que vai, morre. Não tem outra vez. Em João, Jesus ressuscita só na infância, e assim vai. Hein? Na infância ele vai uma vez, né? E depois para morrer. Ah, você fala de Lucas, que ele vai ser... Mas ali se ele nasceu em Belém, né? Belém, na verdade... Não, aos 12 anos. Ah, sim, quando ele vai aos 12 anos, com os... Ah, mas aí sim, você fala quando ele era criança, é verdade. Não, eu falava dos 3 anos da vida pública de Jesus, né? A gente só tem a vida pública de Jesus em 3 anos em João. Mas tem outras diferenças grandes em João. Quando a gente conta, por exemplo, os dias da morte de Jesus, Jesus em João morre na sexta-feira. Mas na cronologia dos outros sinóticos, a gente não tem certeza se foi numa quarta, numa quinta.
Não tem-se muito clareza ali. E para não falar da ressurreição e da ascensão, em Lucas, Jesus ainda viveu entre os discípulos por 40 dias, depois ascendeu ao céu. Em João, Jesus em 8 dias ressuscita e sobe ao céu, faz o Pentecostes, tudo de uma vez só. Ele sopra o Espírito sobre os discípulos, e dali ele desaparece e some. Então a gente vê que as cronologias, né, dos eventos de Cristo entre os 4 evangelhos não se identificam, o que já deixa a gente perguntando assim, então por que eles fizeram isso? Por que eles não combinaram? Porque eles não tinham o interesse que a gente tem de fazer uma narrativa histórica da vida de Jesus. Eles estão contando uma história com um propósito. O propósito de cada evangelista é diferente. Marcos é o que é chamado catequista, né? Marcos é o evangelho catequista, porque Marcos conta os sentimentos de Jesus. Jesus viu e chorou, Jesus se irritou, Jesus olhou. Aí Marcos diz que Jesus viu o coração de fulano, Jesus olhou para o jovem rico com amor. Todas essas coisinhas assim melosas é de Marcos. Então Marcos é aquele que vê Jesus, por exemplo, sendo levado preso e foge e sai nu. Então Marcos é o impulsivo, aquele que age com as suas emoções. Então a gente diz que é o catequista. Nada contra o catequista, né? Porque eu acho que ele quis dar um pouco de colorido ao seu discurso. E ele é mais sintético, né? Então ele não se prolonga em muitos discursos. Jesus é muito mais dinâmico em Marcos, né? Então esse dinamismo da catequese acabou dando essa conotação a Marcos, que se crê que tenha escrito para uma comunidade de romanos, né? De judeus de Roma, onde a distância da comunidade judaica teria dado a ele outra chance. E assim, cada evangelista vai se revelando, digamos, no modo como ele escreve, para que a gente possa identificar para que comunidade ele escrevia. Mateus insiste muito em como estava escrito, assim como está escrito, insiste muito em confirmar as escrituras. Então se imagina que Mateus tinha escrito para uma comunidade judaica perto de Jerusalém, onde existia uma prática religiosa maior. Já Lucas se pensa que ele tem escrito para um grupo de cristãos vindos dos gentios, isto é, pessoas que foram convertidas à fé sem nunca terem conhecido o judaísmo, porque ele se preocupa muito mais com a misericórdia, com a alegria, que são temas que envolviam muito mais a evangelização dos gentios, que se perguntavam, né, Deus teve misericórdia de nós, nos enviou o Messias, não apenas para os judeus, mas Deus se ocupou do mundo inteiro. E Lucas é esse evangelho universal, né, que fala o filho pródigo é uma parábola que só tem em Lucas. Então esse universalismo do perdão e da salvação é típica de Lucas. E da alegria também é típica de Lucas. O Magnífica de Maria, por exemplo, é um testemunho. E a gente vai entender que a igreja, quando conserva os 4, é porque percebeu justamente isso, que ali não temos uma biografia de Jesus, mas temos o testemunho da experiência que 4 comunidades distintas tiveram. E que os autores daqueles livros não é Lucas, não é Mateus, não é João. É a comunidade, porque o livro também passou por várias redações até chegar ao texto que nós possuímos hoje. E aí essa questão do texto, de como o texto chega até nós, eu acho que pode ser cenas para o próximo capítulo, porque esse realmente é um capítulo à parte. Mas do ponto de vista da formação do livro, como pano de fundo histórico, pano de fundo socioeconômico, eu acho que ter isso em mente dá a gente uma chave de leitura importante para os textos bíblicos. É claro que depois tem a própria qualidade do texto, né? Qualidade literária, no sentido do significado das palavras, a forma como foi escrita e tal. Mas saber o que está por trás, qual é o pano de fundo, qual é o contexto de quem escreve, é fundamental, inclusive, para nós hoje, né? Imagine se vocês pegassem, quem sabe, Machado de Assis. Imagine cada um de nós aqui, vamos ler Machado de Assis, e vocês não sabem que eu estou dando para vocês um livro que é Machado de Assis. E lá no livro tem 2 personagens chamados Esaú e Jacó. E aí Esaú e Jacó, no livro de Machado de Assis, pode ser uma história interessante, apenas de 2 irmãos que brigam, não se entendem, e que um vai superar o outro no final da história. Mas se eu disser para vocês que esse livro foi escrito justamente no momento em que a monarquia e a república estavam em disputa, e o governo brasileiro estava para se tornar republicano e a monarquia estava em declínio, toda uma chave de leitura para entender Machado de Assis se abriu, porque agora eu sei em que momento histórico foi escrito o livro. Da mesma forma é a Bíblia. Se você conhece o momento histórico em que provavelmente esse escrito surgiu, dá para a gente dali compreender melhor em que contexto surgindo. Eu posso também agora dizer que no meu contexto a interpretação pode seguir o mesmo movimento. Eu também posso agora fazer o que fez quem escreveu pela primeira vez. E isso tem a ver com uma coisa que se chama interpretação católica da
Bíblia. Essa passagem disso que eu acabei de lhe explicar é o que os documentos da igreja diz. Não há interpretação bíblica católica que não leve em conta o contexto histórico. Infelizmente, nossos irmãos mais fundamentalistas, mais ligados a uma leitura literal da Bíblia, não vão aceitar esse tipo de leitura, embora os mais conscientes acabam assumindo certas consequências históricas para o texto. Mas o texto tem um valor intrínseco, independente do momento histórico que tenha sido escrito. Então, isso é que não é isso a origem do fundamentalismo ainda. O fundamentalismo ele tem uma origem muito mais política do que religiosa. O fundamentalismo nasce por um grupo de conservadores norte-americanos que tenta aplicar, digamos assim, aqueles seus conceitos de uma sociedade rígida à sua leitura bíblica. Então, estabelece fundamentos. E aí, daqueles fundamentos, não se pode sair dali. Por isso que muitos não se consideram fundamentalistas. É difícil achar um fundamentalista que diz eu sou mesmo e daí. É raro. Mas pode até existir essas figuras do bolsonarismo atual, mas o fundamentalismo ele se mascara, né, de leitura fiel, porque tem de ser literalista, mas na verdade ignora toda a possibilidade de evolução, de dinamismo dentro da transmissão do texto. Padre, beleza. Para a gente tentar, talvez, aproveitar esse tempinho, eu queria sugerir, para que, se surgirem algumas inquietações e algumas perguntas, a gente pudesse fazer agora, eu já posso engatar aqui uma ou duas. Eu queria entender um pouquinho, à luz dessa visita do Papa Francisco ao Iraque. Houve um encontro dele com várias lideranças religiosas no Iraque e se celebrou muito a figura de Abraão. E aí, Abraão como uma figura que está na raiz das grandes três religiões do Oriente Próximo, né, do Oriente Médio, enfim. E eu queria, talvez, sob essa luz, entender um pouco essa sua reflexão dessa figura de Abraão como o que vincula todas essas experiências tradicionais religiosas. A outra tem a ver com um texto, posso até colocar aqui no chat o link. É um autor, é um religioso francês, eu não sei se ele é dominicano ou se é de uma outra congregação, mas ele, na França, é Adrien Cardiard, não sei como é que pronuncia isso, você vai saber melhor do que eu, com certeza. Adrien Cardiard, du fanatisme, quand la religion est malade. Horrível. Coloquei aí no chat. E aí esse artigo dele é falando um pouco sobre essa coisa que você falou por último, do fundamentalismo, etc., que tem uma outra origem, mas ele também não quer que a gente perca de vista que um problema religioso, ele não pode ser confundido só com se fosse um problema de ordem psicológica ou de ordem ideológico-política. Um problema religioso como o fanatismo, ele também tem que ser tratado de forma religiosa. Há lacunas religiosas nesse problema. E aí é o enfrentamento que tem que ser feito, basicamente, por esse problema do literalismo, né? Do literalismo fundamentalista, enfim. Mas acho que a primeira pergunta acho que pode iniciar e depois a gente pode falar do fundamentalismo, se você concordar. E quando você fala de Abraão, a sua pergunta é em relação a que exatamente? Se Abraão existiu, essas coisas assim? Não. Pode ser também por isso, mas assim, que importância ele tem nessa construção, né, e aí entra naquele assunto, né? Eu fico sempre em dúvida se eu posso falar de hebreus, se eu já posso falar de judeus, quando é que eu começo a falar de judeus, quando é que ainda é hebreu. Mas enfim, quando foi que essa figura, né, de origem da fé se tornou relevante e como isso influencia também na origem dessas outras experiências religiosas? As tradições em torno do arameu errante, né, como é chamado também na Bíblia, o Abraão, são tradições muito antigas. É claro que elas, sendo muito antigas, elas não são unânimes. Por exemplo, se nós pegarmos a história de Abraão na Bíblia hebraica, o herdeiro da promessa de Deus é Isaac. Mas se a gente pegar no Alcorão, é Ismael, que é o filho da escrava. Para Isaac, para a Bíblia hebraica, Ismael é filho de uma escrava, portanto não é um filho legítimo. Então Israel vê os árabes como os descendentes do filho ilegítimo, do filho bastardo de Abraão. Mas aí você já nota de cara que existe uma forte conotação de propaganda religiosa, né? Anti-áraba. E daí o contrário é a mesma coisa. Da mesma forma que os judeus fazem a circuncisão das suas crianças ao oitavo dia de nascimento,
assim como foi o nascimento de Isaac, os árabes, os muçulmanos, fazem a circuncisão com 13 anos, que é a idade que Ismael tinha quando foi circuncidado por Abraão na Bíblia, capítulo 17 de Gênesis. Quando Ismael é circuncidado, ele tinha 13 anos. E hoje os árabes fazem a mesma coisa. E eles são, segundo a tradição, os descendentes de Ismael. Então, o que a gente vai encontrar ali é uma raiz de uma tradição muito antiga. Aliás, isso aí teríamos que buscar de outra forma, porque o Alcorão ele é uma mistura das escrituras hebraicas e cristãs e com os pensamentos de Maomé, né? É um grande livro sincrético, se a gente quiser olhar esse ponto. Ele toma vários personagens da Bíblia hebraica e os apresenta de outra maneira. Então, por conta disso é que Abraão se tornou o pai de todas as 3 religiões. Mas a própria história de Abraão contém uma promessa: você será pai de nações. Então, ser pai de nações significa que outros não-hebreus também poderiam se considerar filhos de Abraão, desde que, como Abraão, permanecessem fiéis ao seu Deus, né? Ao Deus de Javé, ao Deus Adonai. Então, não é uma questão propriamente dita do ponto de vista religioso da concepção de Abraão como pai comum na fé, porque essa mesma história está na origem, de fato, das 3 religiões, né? É o mesmo livro que está na origem das 3 religiões. Não é que Abraão surge por uma tradição diferente em outro lugar e aí existe uma confluência de tradições. Não, é a mesma tradição que se bifurca ao longo da história. Primeiro com o cristianismo, depois com o islamismo, e as 3 religiões acabam tendo Abraão, mas a sua raiz continua sendo hebraica. O fato que eles se desenvolveu em cada uma dessas religiões é diferente. Agora, sendo perguntado do ponto de vista histórico, nada, não tem como saber nada sobre Abraão. Abraão pode simplesmente ter sido uma figura literária inventada pelos judeus e a gente nunca vai poder saber disso. Pode porque não existe nada que obriga, digamos assim, do ponto de vista da religião, a existência de Abraão. Que esse povo tenha saído do Egito e depois tenha entrado na Terra Prometida, isso sim, porque existe uma necessidade de compreender arqueologicamente, inclusive, o surgimento de uma população imigrante dentro daquele território de Canaã por um certo período. Essa população de imigrantes pode ter vindo do Egito porque existe, não só pela proximidade, mas porque existem também relatos de semitas, de povos cananeus, né, vamos chamar assim, que também foram escravos no Egito. Então, existem vários indícios arqueológicos, históricos, que permitem que aquela história contada na Bíblia tenha um fundo de realidade concreta, vivida. Mas a história de Abraão é impossível de ser medida. O que se pode dizer com uma certa dose de convicção é que os filhos de Abraão, Isaac, Jacó, José, toda a família de Abraão, não teria talvez sido nenhum deles filho de Abraão. Que nenhum daqueles personagens teria de fato acontecido. O que pode-se dizer é que as tradições, os textos que estão ali colocados um ao lado do outro, é que fizeram com que Abraão tivesse um filho e que o filho de Abraão fosse aquele. Isto é, o redator final é que conectou essas histórias. Por que eu digo com uma certa dose de convicção? Porque os textos que estão ali narram situações vividas, que se desenrolaram em espaços geográficos muito distintos, o que faz, por exemplo, notar que Abraão teria sido uma tradição cultural do sul. Então, os antigos locais de culto, os antigos santuários do sul de Israel, poderiam ter conservado a memória de um patriarca, ou de, quem sabe, um pai na fé, ou de um personagem que acabou sendo cristalizado em Abraão. Então, ali, a cidade de Hebron, no sul de Israel, é aquela que conservaria, digamos, as tradições em torno de um pai na fé como Abraão. Só que aí, quando a gente olha para as outras histórias de José, a história de Isaac, de Jacó, elas têm mais semelhanças com as coisas que aconteceram no Reino do Norte, porque ali se trata, por exemplo, de histórias que se passam em torno de santuários muito conhecidos no norte, que são os santuários cananeus, santuários dos deuses cananeus, né? Então, a família de Abraão, que nós conhecemos na Bíblia, que são seus filhos, teriam vindo do norte. Como é que isso se juntou? Ora, eu falei do exílio no ano 500, mas o reino do norte, a porção do norte de Israel, ela foi tomada pelos assírios, e a população que estava ali fugiu, especialmente aqueles que tinham condições de fugir, eles fugiram para o sul. É nesse momento que se acredita, então, que as tradições do norte e do sul se fundiram em uma só. E aí, aquilo que ocorria em torno dos santuários, lembre bem, gente, que é um santuário que faz permanecer
o que faz perdurar uma tradição. Uma sociedade extremamente religiosa, vinculada como era em relação ao ciclo da natureza, da economia, aos seus deuses, prestar culto a um Deus é uma questão de sobrevivência. Então, se eu tenho um santuário local e ali eu cultivo as tradições desse santuário, ofereço sacrifícios, rezo, peço a este Deus que nos dê fertilidade e todas aquelas práticas cultuais típicas da época, as histórias que são contadas durante o culto são aquelas que se perpetuam. Eu costumo sempre lembrar do meu avô, que era analfabeto, mas era capaz de cantar e de recitar de cor o ofício de Nossa Senhora inteiro, não é? E o povo simples do interior até hoje. Então, recitar o ofício de Nossa Senhora, para a gente, é o que é de mais interessante para o analfabeto hoje, porque ele só escutou, ele jamais leu. Mas isso a gente pode reproduzir de maneira mais intensa para uma sociedade onde as letras não existiam como possibilidade, que é possível uma pessoa decorar o Evangelho todo em uma cultura oral. O Evangelho não é muito grande. Então, que essas pessoas possam contar suas histórias oralmente, ter os contadores de história profissionais, né? Aqueles que são capacitados para contar histórias, contam. Então, a gente não precisa duvidar muito da tradição oral com o seu poder de transmissão por causa da nossa sociedade que é menos oral. Mas se a gente valorizar um pouco mais isso, a gente vai entender que essas tradições orais locais se desenvolvem em torno de santuários, em torno de deuses locais, ou divindades locais, e essas divindades locais em algum momento se fundem e acaba que a divindade que é Javé se sobressai, se sobrepõe e se torna a divindade que poderíamos chamar javeização de Israel. Javé se torna o Deus de Israel. Ele não sempre foi o Deus de Israel. A própria Bíblia tem um outro nome para Deus. Tem esse Javé, mas tem o nome El. As duas letras é El. O que é curioso é que o nome Israel leva o nome do Deus de Canaã, não o Deus Javé. Seria ser Israel, qualquer coisa assim, terminar com A, para poder ser Yahvé. Mas não, termina com El, que é o nome do Deus cananeu, o que reforça ainda mais essa concepção de que Jacó, vindo do norte, e ele recebe o nome Israel. O nome Israel vem justamente porque Jacó briga com o anjo diz, você se chamará Israel. E assim ele recebe um nome que é típico da cultura cananeia de um Deus que não é o Deus Javé. Daí que eu disse a vocês que existe uma certa dose de convicção de que as histórias se fundiram, porque os nomes de Deus que aparecem em um texto e outro, há histórias que são contadas em torno de santuários, de locais diferentes, então significa que são tradições diferentes que se reúnem em algum momento e aí se consolida toda a história dos patriarcas como uma única história. Aí vocês me perguntam, mas com qual intenção? Uma possibilidade hoje a gente não tem mais esse argumento, mas na antiguidade, o argumento de antiguidade tinha força. Quem está aqui, aliás, hoje tem, né? O uso capião também vale hoje, mas assim, naquele sentido uma história, um livro antigo tem mais valor do que um livro novo, porque quanto mais esse livro está ligado a uma história ancestral, mais ele tem autoridade, a legitimidade dele é maior. Então, se uma população está há mais tempo em um território, se ela consegue demonstrar isso, olha, nossos pais já estavam aqui, desde Abraão que nós estamos aqui. Foi Deus quem enviou Abraão, nosso pai, para ocupar esta terra. Então, Deus já havia prometido a Abraão. Então, aquela promessa a Abraão e tudo aquilo que surge no Pentateuco pode ser também interpretado dessa forma. Este povo volta do exílio, e quando eles voltam do exílio, o que é que eles encontram? A terra vazia, esperando por eles? Não, tinha outros povos ali. Outras pessoas vieram ocupar aquele território. Vieram porque a região não só estava dominada por aquelas potências econômicas que faziam o transporte de populações migrantes o tempo inteiro, como também pelo simples fato que os impérios também se enfraquecem, e quando eles enfraquecem, aquelas pontas, os extremos de um império, acaba sendo justamente o ponto frágil de um império. Israel estava na borda do Império Egípcio de um lado e na borda do Império Assírio e Babilonês, os impérios mesopotâmicos, né? Vamos chamar todos, porque a Síria é da Mesopotâmia, a Babilônia é da Mesopotâmia, o Império Persa é da Mesopotâmia. Então, Israel ficava no limite. Cada vez que o poder entre essas duas potências se enfraquecia, aquele território ficava sem dono. Esse território ficou sem dono justamente no período em que Israel pôde gozar de uma certa independência e ter os seus reis. Na hora que essas potências adquiriram novamente força, Israel também desaparece, pelo próprio movimento histórico de que eles não tinham capacidade nenhuma de lutar contra qualquer outra nação. Então, quando eles voltam do exílio, eles não voltam para assumir como proprietários da terra. Eles continuam sendo dependentes dos povos que os dominavam, no caso, naquela época, os persas.
Os persas mandam, o Ciro, né, o rei da Pérsia, manda Israel voltar para reconstruir o templo, mas eles continuam ligados aos persas como vassalos. Então, naquele momento em que eles voltam, eles encontram já a gente ali. Era preciso que não somente o povo que voltasse fosse encorajado a voltar, mas fosse encorajado também a reivindicar o poder, a posse daquela terra. A reivindicação daquela posse pode passar pela história que é contada dos patriarcas. Nossos pais já estavam aqui antes de vocês. Não que as histórias não tivessem existido antes, mas o modo como elas são contadas evoca o quê? Uma continuidade histórica. Um pai para filho, a descendência faz com que nós sejamos os descendentes desta promessa. Não somente Abraão esteve aqui, mas nós somos os filhos dele. Essa é a parte mais importante dessa concatenação que se encontra na Bíblia de Abraão, Isaac e Jacó. É fazer dessa família a família que são os ancestrais dos hebreus, dos judeus, daqueles que estão ali. É nessa hora que essa conexão histórica não dá para se definir, porque esse povo, segundo eles mesmos contam, foram para o Egito. Né? No Egito passaram 400 anos, segundo contam, e assim eles continuam sendo sempre um povo mestiço, né, o povo de Israel. Eles querem reivindicar uma certa pureza, mas no fundo são altamente sincréticos. Primeiro com os cananeus, depois com todos os povos que os dominaram, mas é claro, o sincretismo de Israel se reduz a esse aspecto inicial, porque depois a própria lei de Israel, para evitar que a fé de outros povos pudessem introduzir a idolatria, digamos assim, nas famílias hebraicas, todos os casamentos mistos foram proibidos, e quem estava casado teve que abandonar suas esposas. Esse é um negócio trágico, viu? Isso aí foi um momento que foi muito conturbado da história, porque remarca um fenômeno que ainda existe hoje, né? Que é essa coisa de certos judeus só casar com judeus, porque está na lei, né? Está na lei. Mais alguma dúvida, gente? Alguma colocação, reflexão, pergunta? Semana que vem... Para mim é agradecer mesmo aí o padre por esse momento, mas ao mesmo tempo eu estava aqui pensando, né, padre? Tudo bem, nós estamos diante de um doutor, não é? Então, o negócio é em outra pegada, mas aí eu fico pensando, padre, né? Eu já participei de alguns outros, né, cursos de Bíblia, de formação bíblica nas nossas paróquias, não na minha paróquia, né, mas de alguns cursos também na arquidiocese, e eu fico pensando, padre, bem, eu imagino que tem vários contextos e variantes, né, para o que eu vou dizer, mas ao mesmo tempo, por que a gente não avança, né? Quando Braga também falava dessas lacunas, padre, que nós temos e que a gente não pode apenas dizer que é por um contexto psicológico ou outros, né, da pessoa, mas também atribuir isso a uma lacuna da nossa própria religião. Fico pensando por que a gente não avança um pouco, né, nesse contexto, porque nós estamos aqui há 1h e pouco com o padre Carlos, né? E o senhor pôde ampliar os nossos horizontes de uma forma, repito, já participei de outros cursos de Bíblia, né? Então a gente vê a dificuldade, né, de conhecimento mesmo, né, da própria Bíblia. A gente sabe que é um livro complexo, óbvio, né? Mas eu falo que eu penso que, nossa, a gente poderia ter um pouco minimizado um pouco mais, né, essa lacuna que a gente acaba tendo e que a gente acaba tratando também aí, de forma muito literal, né, usando até o termo que o senhor trouxe, a Bíblia, né. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que essas lacunas se dá por várias questões, repito, mas eu acho que a gente poderia avançar um pouco mais. Isso a partir desse momento que a gente está tendo aqui, um pouco de inquietação, né, de uma reflexão, né, para o nosso contexto, enfim, é um pouco disso. Mas eu gostei muito, viu, padre? Eu acho que para mim foi uma tarde muito valiosa. O meu brother, você trouxe aí, não sei se nessa perspectiva do avanço você fala um pouco angustiante, né? A gente sentir que as coisas demoram, mas eu acho, depois que enquanto você estava falando aí com o padre, né? E obrigado, padre, também pelas palavras e pela formação. Eu acho que está acontecendo o avanço, só que a velocidade desse avanço, eu acho que a nossa vida em si ela é pequena. Pior do que a vacina. Exatamente. Mas eu acredito,
eu sinto isso que Claros fala, mas ao mesmo tempo, ouvindo ele falar, eu comecei a refletir, assim, acho que está acontecendo, né? A gente está tendo essa oportunidade de ouvir isso. Eu acho que não só a gente aqui, porque só falando do Padre Carlos, ele está em vários espaços, né? Então eu acho que isso está acontecendo, mas essa velocidade que para a gente sentir na pele, eu acho que talvez, né, seja mais difícil, né? A gente fica angustiado porque a gente queria que isso fosse uma coisa, sei lá, mais rápida, né? Braga trouxe aí mais lento que a vacina. Mas é isso, fiquei com essa sensação assim de que realmente está acontecendo, mas é lento, né, para uma vida de uma pessoa só perceber, né, esse avanço, mas acho que ele está acontecendo, sim. Gente, desculpa, abertura, né? Desculpa se eu corto alguém, porque eu tenho 5 minutos e vou ter 16 horas outra reunião. Se puder ser bem sintético, Sim. Agradeço. E rapidinho, eu vou fazer hoje o contraponto que normalmente eu faço com o Cid. Mas eu tenho essa esperança que o Cid acha que está acontecendo, eu tenho dificuldade de enxergar, porque eu acho que essa questão polarizada que a gente está vivendo na política e na vida, eu acredito que tem pessoas próximas a nós, se escutar uma formação dessa, não levam isso a sério, de verdade, assim, acham que isso não é importante, acham que isso não é real. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que eu tenho, pelo menos para mim, é excelente, amplia muito, é ótimo, só que eu fico pensando que muitos irmãos meus, colegas meus, se ouvirem a mesma proposta, pensam de outra maneira, né? Não levam a sério isso. Então, eu acho que eu fico nessa dúvida sempre, né? Toda vez que eu escuto algo nessa perspectiva, também vai ter muitos que vão dizer, não, isso aí não existe, não é assim, tem que realmente ser ao pé da letra mesmo, dessa forma, e enfim. Mas, Padre, foi muito bom, obrigada, viu? Eu sei que depende de abertura, né, interior para fazer isso. Eu não estou dizendo a vocês que isso é algo que eu jamais escutei de ninguém, porque a gente evita esse tipo de diálogo porque a gente não sabe quem está ouvindo do outro lado. Uhum. Como a gente está em um grupo pequeno de pessoas como vocês estão em outros interesses, né? Que não é aquele, muitas vezes, muito piegas de algumas pessoas que procuram ler a Bíblia porque querem uma coisa segura, né? Querem uma resposta. E quando eu coloco para vocês num terreno movediço como esse, e devolvo a bola para que vocês reflitam, aí tem gente que se desestabiliza, né? Não quer isso. Eu também quero agradecer, aproveitar a oportunidade. Enquanto isso, depois, mas fica pro próximo, meu Padre, pra você pensar aí como é que você vai responder pra gente. Eu já ouvi falar, eu nunca tive a oportunidade de experimentar, já fui convidada algumas vezes para a leitura popular. Se isso você acha que perde alguma coisa, ou se é algo que de fato favorece que as pessoas, talvez aquelas que talvez tenham menos acesso a essa questão mais intelectual, de formação, possa ter acesso a um contexto mais coerente do texto bíblico. Mas gostei muito da experiência e acho que é isso. No começo dá um nó assim, porque a gente está... É um contexto, sabe, mais complexo, assim, a gente vai se situando aos poucos. Quando você vai trazendo para a gente fazer esse contraponto, e é interessante quando você fala, a gente entender o contexto para entender o texto bíblico, fazer a interpretação mais próxima. Me lembro quando eu estava estudando o curso de extensão, a gente lendo as cartas, né, os contextos. Então, até hoje eu me lembro ainda, quando eu vou falar com os meninos, desse contexto aí, e para mim é mais fácil falar sobre, né? Mas é isso, não vou falar mais para não gastar o tempo de Braga, para 2 minutos. Tem 2 níveis de contexto aí, né? O contexto que eu apresentei para vocês é o contexto da formação dos textos. Mas tem um outro contexto, que é aquele que a gente usa no nosso cotidiano, que é o contexto onde aquele perícope, aquele pedaço do texto a gente está lendo. Aí é um contexto mais literário, não é um contexto, digamos, histórico, crítico, cultural. Eu acho que o próximo encontro, que é sobre capítulo 1 a 11, a gente pode fazer esse outro exercício, que é partir do texto. Vamos para o texto e ver o que ele diz. Mas eu achei interessante, Padre, essa coisa que o senhor apontou aí agora, né? Porque dos contextos, né? Eu acho que a gente poderia, se possível, depois tratar. Eu acho interessante, porque isso que você traz, a gente aprende, né? A gente aprendeu do contexto que é o contexto histórico daquele momento que está acontecendo. Me parece que é outra coisa que o padre traz aí e que para mim ficou como chave de leitura, né? Quando o senhor trouxe, viu, padre? Para mim foi fantástico. Eu não consegui ler o de Braga, né? Eu não li. Textos, contextos e pretextos. Eu já vi, Braga já falou sobre esse livro pra gente. Que fica na sombra do fundo, Braga, agora não dá pra ler direito. Agora deu. Agora deu, Braga. A gente agradece mais uma vez, Padre,